Boa noite, me chamo Diego, sou catequista na Igreja Católica e hoje inicio um projeto que há muito tempo eu desejo colocar em prática. Trata-se de partilhar com você a leitura de uma passagem bíblica, no formato de leitura orante da Palavra de Deus. O método da leitura orante se divide em 4 etapas. A leitura propriamente dita, porém de forma calma e perseverante, com o olhar de quem lê o texto pela primeira vez, situando o texto em seu contexto, olhando para o que vem antes e o que vem depois, ampliando dessa forma a compreensão. A meditação é o momento de repetir, de mastigar, de entrar em diálogo com o texto, para que o sentido do texto ele se atualize, penetre na vida. A oração, isto é, o que o texto nos faz dizer a Deus, é a nossa resposta a Deus que nos falou. A contemplação, isto é, o que a palavra nos faz viver. A luz da palavra ilumina os olhos da mente e do coração, para discernir a vontade de Deus nos acontecimentos de cada dia. Pois bem, há 6 anos eu desejava muito desenvolver uma palestra sobre um tema específico, reflexo da minha preparação aos encontros de catequese de crisma de uma turma minha. Durante 5 anos, fiquei na vontade de efetivar essa ação específica, até que em janeiro do ano passado, eu concretizei por meio da confecção de um e-book. Ele se chama 8 Passos para a Felicidade e é uma reflexão sobre as bem-aventuranças. Pois bem, nesse ano eu senti vontade de fazer esses vídeos que hoje inicio. Neste um ano, né? Mas nunca consegui colocar em prática, porque sempre tinha um desafio à frente, colocava freios. Né? Vou começar no tempo comum, depois no advento, depois no Natal, na quaresma e por aí foi. Até que hoje eu me deparei com a leitura das bem-aventuranças na liturgia diária, né? Que a Igreja Católica reflete. E aí, vou começar quase no fim do dia, mas eu vou dar o pontapé inicial hoje. Na verdade são quase meia-noite. Hoje eu devo ter poucas curtidas, talvez somente da minha família, mas se você gostar eu peço apenas para que envie para alguma pessoa que você goste muito. Eu vou tentar me aprimorar a cada vídeo. Desejo apenas espalhar a boa nova de Jesus como servo que sou na vinda do meu Senhor. Primeiro, uma breve oração. Meu Senhor e meu Pai, envia o Teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a Tua Santa Palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer. Te ame e te faça amar. Te sirva e te faça servir. Te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da Palavra de Deus os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Estaremos reunidos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Passamos à leitura, né? A leitura do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 12. Ao ver as multidões, Jesus subiu a montanha e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele. Então, abrindo a boca, começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres no espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros no coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois deste modo perseguiram os profetas que vos precederam. Palavra da salvação.
Meditemos. As bem-aventuranças são um anúncio da felicidade, porque elas proclamam a libertação, e não o conformismo ou a alienação. Elas anunciam a vinda do reino de Deus através da palavra e da ação de Jesus. Estas tornam presente no mundo a justiça do próprio Deus. Justiça para aqueles que são inúteis ou incômodos para uma estrutura de sociedade baseada nessa riqueza que explora, nesse poder que oprime. Os que buscam, né, a justiça do reino de Deus são os pobres em espírito. Sufocados no seu anseio pelos valores, né, que a sociedade injusta rejeita, esses pobres estão profundamente convictos de que eles têm a necessidade de Deus, pois só com Deus esses valores podem vigorar, surgindo assim uma nova sociedade. Em 2017 eu tive acesso a um artigo de Dom Lourenço Fleshman que tratava das bem-aventuranças. Desde então eu me dei conta que era essencial finalizar os encontros das minhas turmas de Crisma falando para cada turma quais seriam os 8 passos rumo à felicidade. Porque a gente tem 8 bem-aventuranças, né? Que é a felicidade. Então, Jesus traçou para a gente 8 passos para conquistar a felicidade. Depois, veio a necessidade de levar essa reflexão para ainda mais pessoas. Daí eu tive a ideia de fazer esse livro que eu escrevi no passado e que posso enviar para quem estiver interessado. Vou colocar o link no meu WhatsApp abaixo, na descrição. Nessa reflexão, eu destaco a associação de cada bem-aventurança a um dom do Espírito Santo. Os 7 dons que estão descritos lá no livro do profeta Isaías, Isaías capítulo 11, versículo 1 a 3. As 3 primeiras bem-aventuranças, elas correspondem à alma, à conversão da alma a Deus, que é realizado pelo Espírito Santo mediante os 3 primeiros dons. Então, os pobres de espírito são os que souberam se posicionar corretamente diante das riquezas do mundo. Esse posicionamento da alma, ele corresponde ao dom do temor de Deus. Já os que choram são os que aprenderam as causas do sofrimento, porque devemos sofrer em união a Jesus Cristo, na cruz. Tome, portanto, a tua cruz, venha e me siga. Este conhecimento nos é dado pelo dom da ciência. Já os mansos são os que aprenderam a fugir da agitação do mundo, das brigas, das raivas, etc. Encontram-se em Deus pelo dom da piedade. Já as duas bem-aventuranças seguintes, elas indicam a alma que ama o próximo. Os que têm fome e sede de justiça precisam lutar constantemente para que cada um receba o que lhe é devido. Precisam, então, do dom da força para poder lutar. Os misericordiosos, que procuram em tudo ajudar aos necessitados, serão conduzidos pelo dom do conselho. Um auxílio que não é só material, é um auxílio, né, como o próprio dom do conselho, é um auxílio. Enfim, as 2 últimas bem-aventuranças são as que mostram a alma que aprendeu a amar a Deus com perfeição. Os puros de coração, sempre agindo por amor de Deus, pelas virtudes infusas, verão a Deus, ou seja, receberão o dom da inteligência. Os pacíficos, os que alcançaram a paz divina, viverão dessa paz pelo dom da sabedoria. Jesus termina resumindo tudo numa só frase: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quando aqueles que têm uma mentalidade mundana se incomodam devido ao testemunho cristão, que faz muito bem a muitas pessoas que o seguem, mas aprendem a semelhar-se a Cristo crucificado e, associando-se à sua paixão, manifestam uma nova vida. Por conta de serem excluídos, os perseguidos herdarão o reino dos céus. A pobreza de espírito, o pranto, a mansidão, a sede de santidade, a misericórdia, a purificação do coração e as obras de paz podem levar à perseguição por causa de Cristo. Mas essa perseguição é no final motivo de alegria e de grande recompensa nos céus. O caminho das bem-aventuranças é uma jornada de Páscoa, que leva de uma vida segundo o mundo para aquela segundo Deus. De uma existência guiada pela carne, ou seja, pelo egoísmo, até a guiada pelo Espírito. Passemos à oração. Senhor Jesus, ajuda-me a posicionar corretamente diante das riquezas do mundo. Me ajude a conhecer as causas do sofrimento, unindo a Ti na cruz. Me ensine a fugir da agitação do mundo, das brigas, das raivas. Me fortaleça para lutar constantemente para que cada um receba o que lhe é devido.
Me sustente para que em tudo eu ajude aos necessitados. Me leve a agir sempre por amor de Deus, por meio das virtudes. Me leve a alcançar e promover a paz divina. Me guie nessa jornada de Páscoa para uma vida segundo Deus, para uma existência guiada pelo Espírito. Amém. E passamos à etapa da contemplação, que é individual. Qual novo olhar nasceu em você a partir da palavra? Qual palavra do Evangelho você deseja viver nesse dia? Se for o caso, leia novamente e a partir dessa experiência procure um lugar calmo, contemple, se imagine sentado na relva escutando as palavras de Jesus. E o que ela faz seu coração querer fazer, e faça. Muito obrigado. Dê seu comentário, sua curtida, e se essa mensagem tiver feito sentido para você, ficarei imensamente feliz de ter apontado a razão da minha esperança, que é Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele nos mostre sua face, se compadeça de nós, que Ele volte para nós o seu olhar e se compadeça de nós. Abençoa-nos, Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado.